Olá, alunos, tudo bem? Professor Carlos, para mais uma aula de matemática. Vamos corrigir alguns exercícios que estavam pendentes sobre a questão dos sistemas, e esses sistemas sendo resolvidos de uma nova maneira, aí, né? Associando, né, esse sistema a uma matriz e resolvendo através de determinantes. A gente chama de regra de Cramer. Então, vamos aos exercícios. Bom, o primeiro exercício era esse aí. É um pouquinho complexo na interpretação, tá? Então ele diz assim, ó, resolva o problema a seguir pela regra de Cramer. Em plena Revolução Francesa, um homem decide doar suas moedas de ouro para os pobres que estão à porta de sua casa. Se ele der 21 moedas a cada um dos pobres, faltarão 189 moedas. E se entregar 9 moedas a cada um, sobrarão 63 moedas. Qual o número de pobres que estão à sua porta e quantas moedas tem um homem? Então, ele já te joga as duas incógnitas aí. Né? Ele quer saber qual o número de pessoas pobres que estavam na porta, isso é uma incógnita, e quantas moedas. Podemos fazer da seguinte maneira, então. Vamos pegar uma canetinha aqui, para a gente poder resolver. Então, vamos lá. Então, vamos chamar de x quanto que você tem. Vamos chamar de y o número de pobres. Bom, agora vamos interpretar. Então, ele fala assim, ó, se você der 21 moedas a cada um dos pobres, faltarão 189 moedas. Então, faltarão, aqui, eu vou colocar como se fosse menos, tá? Então, vai ficar assim, ó. Se ele der 21 moedas para cada um, né? Para cada uma daquelas pessoas que estavam lá, né? na casa dele, então, número de pobres é y, então, para cada uma das pessoas. E aí, faltarão 189. Então, faltarão 189. Para quê? Para que dê a quantidade de moedas que ele tem. Quanto que ele tem. E quanto ele tem, a gente chamou de x. Qual foi a outra condição? A outra condição foi assim. Se ele entregar 9 moedas a cada pessoa, sobrarão 63. Então, aqui, se ele der 9 moedas para cada pessoa, a gente já viu que pessoa aqui, né, é y, então sobrarão. Então, vai ter a mais 63 moedas aqui. Ó. Vai dar o quê? O quanto ele tem. Pronto, montei um sisteminha. Então, essa sacada aí da interpretação, que é o x e o y, né, da questão. Então, agora eu só vou dar uma arrumadinha para ficar naquele padrão que a gente conhece, né? Coloca as duas incógnitas primeiro de um lado, né? E a variável independente, aquela que não tem incógnita, do outro lado. Então, vai ficar assim, ó, 21y. Vou trazer esse x para o outro lado da igualdade, vai ficar menos x. Igual. Vou passar o 189 para o outro lado da igualdade e vai ficar positivo. 189. Na linha de baixo, a mesma coisa, tá? Vou pôr 9y. Trago o x para a esquerda, então vai ficar menos x. E levo 63 lá para o outro lado da igualdade na direita. Vai ficar menos 63. Ok. Montei aqui já o meu sisteminha naquele padrão que a gente está acostumado a vê-lo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os determinantes. Primeiro, somente das incógnitas, usando aqui os coeficientes, né, das incógnitas. Que seria quem? Esse 21, esse 9, o menos 1 e menos 1. Então, vamos montar ele. A gente chama de delta. Então, delta vai ser o 21 e o 9 e o menos 1 com o menos 1. Um determinante aqui. Uma matrizinha, né? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai multiplicar as diagonais.
A diagonal principal e a diagonal secundária, porque é assim que a gente resolve um determinante. Na diagonal principal, que está marcada aqui em azul, a gente mantém o sinal da multiplicação. E do lado aqui da vermelha, a gente troca o sinal. Multiplicando aqui, ó, 21 vezes menos 1 dá menos 21 aqui, ó. E multiplicando 9 vezes o menos 1 dá menos 9, só que como eu troco o sinal, então aqui vai ficar 9. Portanto, 9 menos 21 dá menos 12. Então, vou ter um delta igual a menos 12. Pronto, já temos aqui nosso primeiro resultado. E agora, o que eu vou fazer? Agora, pessoal, é assim, ó. Você vai pegar esses elementos que estão do lado direito da igualdade e colocar ali na coluna da letra que eu quero calcular o determinante agora. Então, quem é o primeiro que eu vou calcular? Vamos calcular o ΔY primeiro. ΔY. Então, agora eu vou substituir essa coluna que tem o 189 aqui e o menos 63 no lugar dessa coluna que tem o 21 e o 9. Então, vamos fazer isso? Então, vai ficar 189 e aqui menos 63. E copia a coluna do lado, né? Que é menos 1 e menos 1. Menos 1, menos 1. Pronto. Agora, galera, é só fazer aquela multiplicação das diagonais, tal qual foi feito na de cima aí, ó. Da mesma maneira, tá? Então, 189 vezes menos 1 dá menos 189. Menos 189. E 63 vezes 1 vai dar 63. Menos com menos dá mais, só que eu troco o sinal, fica menos 63. Então, bastante cuidado aqui, tá? Por quê? Eu fiz 63 vezes 1, menos com menos deu mais. Só que daí eu troco o sinal, e esse mais vai virar menos. Então, menos 189, menos menos 189, menos 63, juntando os dois dá menos 252. E agora vamos fazer a mesma coisa com a coluna do x. Então, eu vou chamar de ΔX, tá? Então, lá na coluna do x, ficará assim. Como o x está aqui na segunda coluna, então esse 189 e esse 63 vai vir para cá. O 21 e o 9 eu vou copiar. Mantém eles, tá? Então vai ficar 21, o 9, o 189 e o menos 63. Ficou um pouco grande os números agora, né? Multiplica aqui, ó. Multiplica a outra diagonal também. 21 vezes 63 vai dar um número grande aí, vai dar 1.323. Menos com mais dá menos. Mantém o sinal da multiplicação. 189 vezes 9 vai dar 1.701. E aí, você troca o sinal. Juntando esses dois aqui, o meu ΔX vai dar, juntando 1.701 com 1.323, vai dar 3.024, negativo, tá? Beleza, então achei os determinantes. Agora, como é que eu acho o valor, né, das incógnitas x e y? Para achar do y, é só fazer assim, ó, ΔY sobre delta. Que vai ser quanto? Bem, vamos ver. Menos 252 sobre o delta, aqui, ó, esse, sobre o delta que deu menos 12. Então, menos 12. Está dando 21. Já encontrei aqui 21. E o x a gente faz assim, ó. É ΔX sobre delta. É sempre a letra que eu quero saber sobre o delta. Quanto que deu o ΔX? Deu um número grandinho ali, né? Menos 3.024. Sobre menos 12.
Fazendo essa divisão aqui, deu 252. Portanto, resposta A. Quem que é o Y? Nosso Y, ele é o número de pessoas lá, o número de pobres. E quem que é o X? O X é o quanto que ele tinha, né? Quantas moedas ele tinha. Então, nós temos aqui 21 pessoas pobres e 252 moedas. Fechou. Está feito o exercício. Provavelmente você vai dizer assim, professor, se eu fizesse por outro método, né, método da adição, método da substituição, seria mais fácil. Talvez sim, vai depender da habilidade que você tem com essas ferramentas aí de álgebra. Dá até para você fazer uma conferência, caso você queira, né? Pega lá, não tem 21 pessoas? Você pode pegar aqui e fazer o cálculo. Se ele der 21 moedas a cada um, faz 21 vezes 21, e aí compara com as 252 moedas. Depois aqui também, 9 moedas para cada um. 9 vezes 21, compara, você vai ver que vai sobrar moeda. Pode fazer a conferência sim. Próximo exercício. Próximo exercício, ele fala assim. Certo motorista abasteceu seu carro com uma mistura de etanol e gasolina, totalizando 40 litros. Sabendo que a quantidade de etanol colocada foi 3 vezes a de gasolina, calcule a quantidade de cada combustível com que o carro foi abastecido. Vamos fazer também pela regra de Cramer, porque é o conteúdo que a gente está vendo, né? Mas pode ser feito por outros métodos também, tal qual aconteceu com o exercício anterior. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de E, óbvio, né? Etanol. Vamos chamar de G, gasolina. As coisas ficam mais simples quando eu faço assim, né? Vamos ler. A mistura tem 40 litros, então se eu misturar o etanol mais a gasolina, eu tenho um total de 40 litros. Ok, qual foi a outra informação que ele deu? Que a quantidade de etanol é igual a 3 vezes a gasolina. Ok, está feito um sisteminha aqui, ó. Só na leitura. Eu passei do português para o matematiquês. Aí agora a gente vai colocar naquele padrão, que a gente já viu por colunas, uma letrinha embaixo da outra, E embaixo de E e G embaixo de G. Vai ficar assim. E mais G é igual a 40 e E menos 3G igual a 0. Por quê, professor? Para ficar no padrãozinho, que a gente já viu que é por colunas, para montar a matriz e resolver pela regra de Cramer. Então, vamos calcular o delta primeiro aqui. Delta é igual. Vai ficar, um E e um E. Então, é 1 e 1. A gente só põe o número, não põe a letra. Depois aqui, 1G e menos 3G. Então, 1G e menos 3G. Pronto. Agora é só multiplicar daquela maneira que a gente já viu. Multiplica aqui as diagonais. A principal está de azul e a secundária está de vermelho ali. 3 vezes 1 vai dar menos 3, porque o 3 é negativo. 1 vezes 1 vai dar 1, só que como tem que trocar o sinal, menos 1. Então, nosso delta está dando menos 4. Agora, vamos fazer o delta E. O delta E ele vai ser feito da seguinte maneira. Eu vou pegar essa coluna aqui, que tem o 40 e o 3, e vou substituir na coluna da letra que eu quero fazer. Então, vai ficar o 40 e o 3 aqui, tá? Então, vamos fazer? Então, vai ficar 40 e 0, perdão, viu, gente? Aqui eu passei o 3 para cá, né? Aqui, ó. É o 40 e o 0 aqui, ó. Falei errado aqui. 40 e 0. Vai ficar o 40 e o 0 na primeira coluna, que é da letra E, e a da letra G eu só copio. 1 e menos 3.
Aqui multiplica e aqui multiplica. Então, 40 vezes menos 3 vai dar menos 120. E 1 vezes 0 é 0. Então, nosso ΔE está dando menos 120. ΔE menos 120. Guarde esse resultadozinho aqui. Vamos fazer agora a coluna do G, que é essa daqui, ó. Eu vou colocar o 40 e o 0 no lugar dessa coluna. Então, vamos lá. É ΔG agora, né? ΔG. Então, a primeira coluna, né, eu vou copiar, que é 1 e 1. E a segunda eu vou substituir pelo 40 e pelo 0, que é a coluna onde está o G, né? Pronto, agora é só multiplicar as diagonais. Aqui, ó. Então, 1 vezes 0 é 0, 40 vezes 1, 40. Troca o sinal, dá menos 40. Então, o meu ΔG está dando menos 40. Agora, para achar o valor do E e do G, é só fazer aquele esqueminha que a gente viu lá. Ó. É o ΔE sobre o delta, para achar o E. E na G, vai ser o ΔG sobre o delta. Vou só dar uma arrumadinha aqui nesse E, que não está muito bonito, não. Aqui, ΔE. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos ver quem é quem. ΔE. Quem é o ΔE? Menos 120. Quem é o ΔG? 40 negativo. E aí, quem é o delta? É 4. Então, substitui e vamos fazendo. Vai ficar menos 120 sobre menos 4. Ó, aqui já deu 30. Agora, o ΔG é menos 40 sobre menos 4. Isso aqui vai dar 10. Opa, então ele colocou... Vamos pôr a resposta aqui, ó. Resposta. Colocou 30 litros de etanol. 30 litros de etanol. E colocou 10 litros de gasolina. E confere, né? Por quê? A informação que ele fala que a quantidade de etanol é 3 vezes a de gasolina. Se eu tenho 10 litros de gasolina vezes 3, 30. Então, realmente é verdade. E a quantidade total foi 40 litros. 30 mais 10, 40 litros. Então, bateu, esse exercício ficou lindo, deu tudo certinho. Né? Vamos para o próximo. Próximo exercício. Esse aqui, gente, vai dar um pouquinho de trabalho para a gente, pelo fato de ter alguns números decimais, né? Então, esse é um exercício que é viável até usar uma calculadora para fazer as multiplicações, para não cometer nenhum erro aí na hora de você fazer, né, as matrizes. Mas vamos com calma, né? Vamos primeiro interpretar. Em certa banca de feira, 2,5 kg de laranja, ele já pôs a letra L aqui, ó, mais 1,6 kg de pera, ó, já pôs a letra P aqui, custam R$ 26,70. Nessa mesma banca, 4 kg de laranja mais 3,5 kg de pera custam R$ 54. Com base nessas informações, escreva e resolva um sistema linear cuja solução forneça o preço de 1 kg de laranja e 1 kg de pera. Então, é basicamente pegar o que está escrito aqui e montar um sistema. Então, vamos lá. O que ele fala, então? 2,5 kg, ou seja, 2,5 vezes o preço da laranja, mais 1,6 vezes o preço da pera, vai dar R$ 26,70. Tá. Mas na mesma banca, se ele comprar 4 quilos de laranja, mais 3,5 kg de pera, ele vai pagar 54. Só de ver, dá para ver que a pera é mais cara, né? Só de olhar os números já dá para ter uma ideia. Vamos montar o nosso delta aqui. Já está certinho, ó, L sobre L, P sobre P,
não precisa reorganizar, tá? Então, o nosso delta vai ficar 2,5 sobre 4 e 1,6, e embaixo vai ficar o 3,5. Estou só montando a matriz, tá? Aqui, ó. 2,5 e 4, 1,6 e 3,5. Vamos calcular esse determinante aí. Um pouquinho chato por ter número decimal. Vamos lá. 2,5 vezes 3,5 vai dar 8,75. E 4 vezes 1,6 vai dar 6,4. Só que não pode esquecer que aqui troca o sinal, então fica negativo. Aí agora é só fazer 8,75 menos 6,4, que vai dar 2,35. Maravilha. Deixa eu separar aqui para não misturar as ideias. Então vamos fazer agora o nosso ΔL da laranja. Como é que faz, professor? Eu vou pegar essa coluna aqui e vou colocar no lugar da coluna da laranja. Então, 26 e 70 e o 54 vão ficar aqui, ó, nesse lugar. Então, vamos lá. Vai ficar 26 e 70 aqui, ó, ou 26,7, se você quiser dar uma simplificada. E o 54 embaixo, aqui assim. Ó. E do lado vai ficar o 1,6 e o 3,5. Montou aqui uma matriz. Multiplique as diagonais aqui. Opa, vamos fazer de vermelho que não estava fazendo as outras. Aqui. E aí vamos que vamos. 26,7 vezes 3,5 vai dar 93,45. E 1,6 vezes 54 dá 86,4. Troca o sinal. Então, o nosso ΔL está dando 93,45 menos 86,4, 7,05. Vamos guardar esse resultado aqui também. Tá? Já obtivemos esse daqui. É o próximo resultado. Agora vamos fazer o ΔP. ΔP, como é que vai fazer agora ΔP? Eu vou pegar essa coluna e substituir na coluna do P. Então, onde estava esse 1,6 e esse 3,5, eu vou pôr o 26,7 e o 54. É diferente da primeira, que foi na primeira coluna, agora é na segunda coluna. Então, copia a primeira coluna. Como que é a primeira coluna? É 2,5 e 4. E a segunda coluna vai ficar 26,7 e 54. Multiplica as diagonais, tal qual a gente já fez. 54 vezes 2,5 dá 135. E 26,7 vezes 4 vai dar 106,8. Troca o sinal, negativo. Então, o nosso ΔP está dando 135 menos 106,8, que é 28,2. Opa, já estamos quase chegando lá, hein? Vamos fazer uma divisão aqui. E agora, como é que eu vou achar o valor do preço da laranja e do preço da pera? Então, o L é ΔL sobre delta. E a pera, o P, é ΔP sobre delta. Simples assim. Aí eu venho aqui e procuro quem é quem. Quem é o ΔL? Ah, o ΔL é 7,05. Quem é o delta? 2,35. Quem é o ΔP? O ΔP é 28,2. Quem é o delta? 2,35. Agora, então, ali é só substituir e fazer a conta. Então, 7,05 sobre 2,35. Isso aqui vai dar 3. Agora, vamos ver o ΔP. 28,2 sobre 2,35. Isso aqui vai dar 12.
Opa! Chegamos, hein? Então, resposta. O quilo da laranja é igual a R$3. E o quilo da pera é R$12. Pronto. Está respondido esse exercício aí. Vamos para o próximo. Próximo exercício. Esse aqui também você tem que ter aí um certo insight, vamos dizer assim, na hora de você representar, fazer a leitura e depois transformar em sistema. É converter o que você está lendo em uma linguagem matemática. É muito importante isso daí. Então, vamos primeiro fazer a leitura. Vamos lá no português primeiro. Paulo sacou R$240 em um caixa eletrônico, em cédulas de R$20 e R$50. Ao todo, foram sacadas 9 cédulas. Chamando de X e Y as quantidades de cédulas de R$20 e R$50, respectivamente, escreva um sistema linear e determine quantas cédulas de cada tipo foram sacadas. Aqui ele fala para fazer isso aí, né? X e Y. Você poderia também colocar V para 20 e C para R$50. Ficaria mais intuitivo para você resolver, porque talvez você ficasse em dúvida, quem é o X, quem é o Y mesmo? Você tem que anotar bem aqui no princípio para não errar. Vamos fazer chamando de V e C. Aqui, ó, colocar. V é a cédula de 20. É mais fácil, bate o olho, eu sei que é de 20. Depois aqui, ó, o C é a cédula de 50. Elas são diferentes, né? O valor, cor, tudo diferente. É importante que eu saiba que na hora que eu encontrar as quantidades, quem é quem. Se eu pegar e juntar todas as cédulas de 20 mais as de 50, dá um total de quantas cédulas? 9 cédulas ali, né? Então, estou falando aqui do papel. Do papel na minha mão lá. Quanto papelzinho eu tenho? Que são as cédulas, tá? Agora eu vou colocar o valor, tá? Então, a de 20 vale 20. E a de 50 vale 50. Se eu juntar o valor de cada uma delas, quanto que eu vou ter em dinheiro? R$240. Então, bastante cuidado nessa hora aqui, tá? Isso serve para exercícios que tem medida, quantidade, você atribui aquela letrinha o valor dele, tá? Aí agora é só montar as determinantes. Vou fazer o delta primeiro, que é só pegar aqui, ó, 1 e 20 e pegar 1 e 50. Então, montando aqui a minha matriz, né? Aqui vale 1, aqui vale 20, aqui vale 1, aqui vale 50. Multiplico aqui as diagonais. Então, multiplicando as diagonais, eu vou ter aqui, ó, 50 vezes 1, 50. 20 vezes 1, 20. Só que eu troco o sinal. Então, meu delta está dando 50 menos 20, 30. Até aqui tranquilo, né? Igualzinho que eu estava fazendo. Agora, o próximo passo qual que é? É fazer as outras matrizes. Então, fazer a matriz do ΔV. Chamamos de V, né? Das cédulas de 20. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coluna, onde está o 9 e o 240, substituir na coluna da letra que eu quero. Qual é a letra? É o V. Então, o 9 e o 240 vai ficar aqui no lugar do V. E o restante copia. Então, vai ficar 9 e 240. E a segunda coluna eu copio, é 1 e 50. 1 e o 50. O que eu faço? Multiplico as diagonais, novamente. 50 vezes 9 é 450.
E 240 vezes 1 é 240. Só que não pode esquecer de trocar o sinal. 450 menos 240, quanto que vai dar? 450 tira 40, 10. 210. 210. Então, vou marcar aqui. Esse é o ΔV. Vou botar um V aqui. Aí. Agora, vamos fazer o ΔC, que é das cédulas de 50. Então, ΔC vai ficar como? Eu vou pegar aquela coluna do 9 e do 240 e colocar aqui no lugar do C. E a outra copia. Então, vai ficar assim. 1 e 20. 9 e 240. E agora é só fazer aquele mesmo procedimento de multiplicar as diagonais, como sempre, né? 240 vezes 1 vai dar 240. 9 vezes 20 é 180. Não esquece de trocar o sinal. 240 menos 180 dá 60, né? Então, o meu ΔC é 60. Maravilha, meu povo. Agora que a gente vai achar o valor de cada letrinha. Deixa eu só separar aqui. Então, qual é o valor do V? O V é ΔV sobre delta. Qual o valor do C? O C é ΔC sobre delta. E agora a gente olha para trás aqui e vê os valores. Ó. ΔV, quanto que é? ΔV é 210. ΔC, 60. E o delta? O delta é 30. Agora é só substituir para fazer a conta. Então, ΔV, 210. O delta, 30. Ok. O ΔC, 60. O delta é 30. Quanto é que vai dar 210 dividido por 30? Se fosse 21 por 3 aqui, é 7. E quanto que é o 60 dividido por 30? É 2, né? Pronto, meu povo. Acabou. Qual que é a resposta? Resposta. São 7 cédulas de 20 e 2 cédulas de 50. Muito tranquilo, né? Muito bonito meu cifrão. Aí. Dá para conferir também, gente. Isso aqui eu acho que dá até para conferir de cabeça. Vamos pensar. São 9 cédulas no total. 7 mais 2. Então, 9 cédulas. Ele tem 9 papelzinhos ali na mão. Né? E aí ele fala que total dá 240. Vamos fazer aqui, ó. 2 cédulas de 50 dá R$100. E 7 cédulas de 20 dá 140. 140 mais 100, 240. Fechou. Ficou lindo demais esse exercício. Ok, pessoas? Espero ter contribuído aí para que vocês tenham aprendido aí melhor esse conceito. Qualquer coisa estarei à disposição. Quem tem meu contato aí, entre em contato, mandem os exercícios, façam perguntas, que eu estarei à disposição. Muito obrigado e até a próxima.